Quero ver se vocês lembram dessa, hein? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, me faltava uma, e triste chorou. Lembra da história? Você lembra dessa história? Que bom! É nessa história que hoje a gente começa. O texto da Bíblia que a gente vai usar está no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, no versículos 1 e 2. A pregação tem como título Concurso de Medidas. Concurso de medidas é algo para a gente pensar. Você já se viu alguma vez em algum lugar quando as pessoas começaram a medir você e você começou a se sentir incomodado? Porque as pessoas parecem que ficam levantando pensamentos, levantando ideias, falando, sussurrando, e você ali quietinho. Qual é o teu comportamento? Eu sei a maioria dos comportamentos. Se sentem incomodados. E esse incômodo é tamanho, porque as pessoas ficam cochichando, fazendo mímica nas suas costas. Eles não têm coragem de falar diretamente com você e ficam usando terceiros e fazendo lobby de pessoas. Vamos ler Mateus 7, de 1 a 2 e vamos ver o que está escrito. Diz assim as Escrituras: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgais, sereis julgados. E com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Jesus vivia numa época em que os romanos eram os senhores do tempo. Então imagina o conflito natural que existia entre romanos e judeus. Imagina por um minuto que pudesse se atribuir notas de avaliação da recíproca e da amizade que havia entre esses dois, o povo dominante e o povo dominado. Não precisa pensar muito para chegar à conclusão que havia rivalidade. Com certeza, a nota de um judeu para um romano seria uma nota muito baixa, no critério de 0 a 10. E se fosse um judeu que apoiasse um romano, então, a nota desse também seria de 0, bem baixinha, quando muito 1. Ainda que fosse da mesma carne, do mesmo sangue, da mesma nacionalidade. Isso era o caso dos publicanos. Antes que alguém fale, não, isso não é possível. Um irmão não se volta contra o irmão. Agora inverte toda a história. Pensa agora do lado dos romanos avaliando os judeus. Pessoas o tempo todo futriqueira, lá no cantinho deles, sempre tentando fazer alguma coisinha, sempre fazendo as coisas de bastidores. Imagina a avaliação deles. Com certeza também seria uma nota extremamente baixa. O que a gente pode entender disso que eu estou falando? Pensa um pouquinho, só um pouco. Grupos se formavam, grupos que avaliavam os outros e tomavam as dores e começavam a sentir os problemas. Só que ninguém parava para se conversar. Talvez nos dias de hoje as pessoas parem até e falem, poxa, como isso é uma coisa nociva. Não está se referindo a quem está falando, está se referindo aos grupos que se formam e apoiam esse tipo de conduta nociva. Jesus tem uma proposta para cada um de nós. Essa proposta ela é simples. Ele veio para agrupar. Ele veio para trazer caminho, solução. O texto diz, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que você julga, com a mesma medida vos medirão. Existem hoje muitos livros de autoajuda. Existem hoje muitos livros que falam, ou clínicas, ou sistemas que tentam ajudar essas pessoas que estão o tempo todo querendo achar inimigos,
que estão o tempo todo querendo procurar desordem, nunca se sente satisfeito com o que tem consigo mesmo, que está o tempo todo achando solução. Jesus entra também nesse mesmo meio, sabe? Ele está competindo com essas pessoas. E lá no monte, lá no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, como ficou conhecido, ele começou a dizer das bem-aventuranças e disse esse texto que eu estou falando agora. E com esse texto, ele deu a entender que os que caminham pelo lado de Caim estão caindo num caminho de dúvidas, de incertezas, ao contrário daqueles que vivem baseados estritamente nos caminhos de Abel. Muitos dizem, não, mas quem se saiu mal foi Abel. Abel é que se deu mal. Porque essas pessoas que pensam assim, são aquelas que acham, aonde tem problema, eu elimino o problema. Se tem uma pessoa na minha frente, eu não estou gostando dele, eu elimino e acabou e eu vou viver bem. Foi exatamente isso que aconteceu com Abel. Foi? Não! Abel foi muito bem recebido e amparado pelo Senhor. E Caim? Ele frutificou. Aquele ódio que estava dentro dele, que todo ser humano tem, perseguiu ele pelo resto da sua vida.